Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Nessa edição do Jornal da Univates, instituição recebe palestra Intercept, jornalismo investigativo independente no Brasil. Desenvolver ideias de negócios. Startup Weekend chega à 6ª edição e ainda final de semana foi de gincana escolar Univates. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Olá, boa noite. O jornalismo investigativo independente no Brasil foi pauta na noite de quarta-feira no Teatro da Univates. Com a participação de diferentes públicos, a atividade durou 2h30, com interação da plateia e do pessoal de casa. Teatro da Univates lotado para uma aula de jornalismo investigativo. No palco, os jornalistas do The Intercept Brasil, agência de notícias independente que chegou ao país em 2016 e desde então tem lidado com assuntos complexos e de interesse público. Falar um pouco sobre o cenário de jornalismo no Brasil, um pouco da política também no Brasil e também um pouquinho explicar como é que funciona o Intercept, de onde vem o nosso financiamento, como é que funciona a empresa que mantém o Intercept. E esclarecer dúvidas das pessoas para a gente falar um pouco sobre os arquivos da Vaza Jato. Acho que o principal é isso. Muita gente não tem contato diário com o jornalismo, tem muita mistificação em torno, né? Muito boato, muita notícia totalmente equivocada. Então a ideia é a gente também explicar e ouvir as pessoas e explicar para elas como a gente trabalha e qual a importância do nosso trabalho. Política, corrupção, meio ambiente, segurança pública, tecnologia e mídia são alguns dos focos de investigações do site. Se uma matéria vai sair no Estadão, na Folha, na Veja, qualquer outro veículo desse, não é uma matéria que a gente tem que publicar, entendeu? Se eles estão cobrindo esse assunto, a gente tem que tentar achar os assuntos que eles não estão cobrindo, sabe? Fazer as matérias que eles não estão fazendo, porque a missão do Intercept é cobrir um espaço que a imprensa, por inúmeras razões, não está conseguindo. Então o nosso olhar é em cima disso, é muito menos sobre editorias ou temas e tentar encontrar o que não está sendo dito e descobrir uma forma de dizer isso. O jornalismo ele tem várias vertentes e vários lados, né? Então acho que assim, as grandes empresas de jornalismo elas também têm compromissos que sites independentes como o Intercept não têm. Então, para mim, essa é a grande diferença. A gente não tem nenhum problema em mexer com poderosos, de poder privado, poder público, seja o calibre que eles tiverem, né? E a gente também não tem heróis intocáveis e muito menos mitos, né? Não acreditamos nisso. O editor executivo destacou a importância de preservar as fontes. Sempre respeitamos o limite da fonte, às vezes a fonte não quer aparecer, às vezes nem mesmo conhecemos a fonte a gente recebe anonimamente, inclusive, documentos, né? Muitas vezes sem saber quem são essas fontes e a gente respeita, isso é um direito constitucional, o Brasil garante, a lei máxima brasileira garante explicitamente o sigilo de fonte, que é uma coisa que o Intercept preza e acredita que faz bem para a democracia, como faz bem para democracias europeias, para democracias do Norte da América, asiáticas e em todo o mundo. Segundo esse editor, é preciso vocação para seguir na área, ter coragem para publicar aquilo que outros veículos não podem, não conseguem ou não querem. Preciso olhar para dentro de si e ver se quer muito informar o público, quer muito tentar revelar o que não está sendo dito, que tem algo a dizer, sentir que é necessário, sabe, que a sua voz, não a sua propriamente dito, mas tu consegue representar e vocalizar sentimentos e vamos dizer, preocupações da população como um todo. Acho que isso é o início de tudo. Sem isso é quase impossível seguir na profissão. Ao mesmo tempo em que a plateia e o pessoal de casa esclareciam dúvidas através de mensagens pelo celular, 3 jornalistas do Vale do Taquari faziam a mediação. A atividade começou às 5 da tarde e seguiu até às 7h30 da noite. Desde segunda-feira, algumas regras mudaram para quem vai fazer a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, tanto na categoria A, para motos, quanto para a categoria B, para carros. Mas nenhuma dessas mudanças afeta o estado do Rio Grande do Sul.
Em 2014, a utilização do simulador para a categoria B passou a ser obrigatória em todo o país. Decisão que foi alterada em junho de 2019, através da Resolução 778, que o torna opcional. Medida que entrou em vigor no último dia 16 em todo o país, menos aqui, no Rio Grande do Sul, onde as aulas ainda são obrigatórias. Isso porque o Sindicato das Autoescolas do Estado solicitou que elas fossem mantidas, devido ao resultado positivo encontrado com sua utilização. Em 2014, o simulador era uma grande incógnita. Não se sabia a validade pedagógica dele. E essa resolução 778 não levou em conta os avanços que se teve com o simulador. Ele é uma ferramenta pedagógica importante. Além dessa, outras alterações na resolução. Outras coisas que aparecem nessa resolução as famosas cinquentinhas, né, que são os veículos de 2 rodas abaixo de 50 cilindradas, né, em que durante 1 ano eles não precisariam fazer aulas. O número de aulas noturnas, né, que passariam a ser apenas 1. Nos outros estados, com a possibilidade de não ter o simulador, o preço da CNH pode diminuir até cerca de R$ 300. Mas o que nós temos na realidade é que a ferramenta simulador, a vantagem que ela traz para o aluno, o custo-benefício é muito grande. O que o aluno tem, sim, de um custo exorbitante, são as taxas, impostos que ele paga nessa carteira e que muitas vezes ele não sabe. Então, por exemplo, um aluno hoje que vai fazer a sua carteira AB, ou seja, carro e moto, ele tem um custo de R$ 3.608. Não é o simulador que tem um custo de R$ 315 que pesa no bolso dele. E sim, são as taxas, são os impostos que irão pesar, que tem hoje um custo de R$ 1.150. Então, caso houvesse um real interesse de baixar o valor para beneficiar a população, os nossos governantes realmente iriam pensar em baixar estes valores e não diminuir ou retirar um equipamento pedagogicamente relevante. Momentos de reflexão que buscam potencializar as práticas pedagógicas e qualificar os processos de ensino e também de aprendizagem. Isso tudo em um evento dedicado à educação. A atividade foi promovida pela Prefeitura de Lajeado. Cerca de 1.000 profissionais da educação de Lajeado se reuniram na manhã de hoje para a formação continuada de 2019. Escolas municipais de educação infantil, de ensino fundamental e projetos Vida. Venha ao encontro das suas necessidades, né, enquanto trabalho e o que a gente quer para o nosso alunado. Então, neste ano, nós assumimos todas as formações continuadas, elas acontecem com todo o grupo de profissionais da rede municipal, para poder trabalhar de forma integrada, né? E que os nossos professores tenham essa oportunidade de se reencontrar para também aprender. Esse ano com novidade, o projeto Pacto Lajeado pela Paz integra o evento. A ideia é trabalhar o emocional nas escolas de 1º ao 9º ano e trabalhar o programa Conte Comigo nas escolas de educação infantil. Onde a gente quer trabalhar com metodologias guiadas por princípios e com aspectos positivos, e que isso reverta de forma integrada, de forma específica assim, e com emoção dentro das nossas escolas. E a gente tem certeza que trabalhando também com a emoção nas escolas, tanto vai fazer bem para o aluno quanto para o professor que está trabalhando, que está
atendendo a essa metodologia diferenciada. E isso vai fazer com que transforme a nossa cidade ainda melhor. Tudo começou com a palestra Os Efeitos da Violência na Empatia e na Atenção do Cérebro Adolescente, após a educação socioemocional na redução dos fatores de risco para a violência. No primeiro momento tivemos a palestra do Dr. Augusto, que falou sobre o cérebro, e isso para nós, enquanto educadores, é importante, porque a gente precisa entender um pouco do cérebro, como é que ele acontece, como é que ele se forma e como é que se dá todo esse processo de aprendizagem. Então foi bastante interessante. E agora a gente está tendo ali um painel com o Instituto da Família e que vem trazendo também um pouco das particularidades que acontecem no dia a dia das crianças, das famílias e como a gente pode tratar de uma forma mais tranquila as nossas crianças. Aprender no teatro da Univates para depois repassar aos alunos nas salas de aula, um aprendizado constante que se renova a cada ano. As formações elas são diversificadas, acontecem anualmente, por vezes na escola, por vezes acontecem aqui no auditório de Univates. Elas sim são importantes por quê? Em primeiro lugar, eu acho que o professor ele precisa sim estar em constante formação, vir buscar para estar repassando na escola e propriamente a gente não nasce sabendo tudo. Eu acredito que o professor, enquanto formador, ele precisa estar em constante formação. Eu não posso somente ensinar pela minha cabeça. Eu preciso ouvir coisas novas, coisas diferentes, para poder, então, fazer um trabalho ainda melhor. E é isso que a gente está buscando. A gente precisa e tem condições de ter nossos alunos muito melhores. Mas a gente precisa alimentar o nosso professor. Ele precisa participar sempre de formações. E a seguir, agentes de trânsito auxiliam na fiscalização do comércio ambulante. Nós já voltamos. Sem um trabalho formal, algumas pessoas procuram outras formas de sustento. Uma delas é a venda ilegal de mercadorias nas principais ruas das cidades. Em Lajeado, não é diferente. Um assunto já debatido no município que agora volta à tona. Comércio ambulante, qualquer forma de atividade lucrativa exercida de maneira itinerante ou estacionado em vias públicas. Em Lajeado, as calçadas das principais ruas da cidade se tornam local de trabalho, mas em lei municipal, essa atividade não é permitida. Na semana passada nós realizamos uma ampla reunião, então convidamos todos os ambulantes para participarem, junto com outras secretarias também, da habitação, do social, para garantir que a gente pudesse dar um encaminhamento adequado também para os ambulantes, né? A gente não quer simplesmente, não pode mais e acabou. A gente quer tentar proporcionar alternativas para essas pessoas. Então a gente conversou inicialmente com eles, agora essa semana tem uma nova reunião que foi marcada para a gente pensar algumas alternativas. Que tipo de alternativa essas pessoas que estão nesse tipo de comércio podem ter? Um emprego formal, alguma região específica onde eles podem atuar. A gente vai ter que pensar junto, né, para tentar achar uma solução. A gente sabe que Lajeado é uma cidade em pleno desenvolvimento que acaba atraindo esse tipo de pessoa. A gente vai ter que tomar uma decisão de colocar eles em alguns locais específicos ou então simplesmente proibir de fato a atividade e fazer com que essas pessoas procurem outros empregos ou até migrem aqui da cidade. A partir dessa semana, os agentes de trânsito começam a auxiliar na fiscalização. Feito pela Secretaria do Planejamento através dos fiscais de posturas. No entanto, quando o ambulante ele coloca suas mercadorias na calçada, ele acaba infringindo o Código de Trânsito, que diz que as vias públicas precisam estar livres para a passagem dos pedestres. Então, a partir dessa regulamentação, os fiscais de trânsito agora vão poder nos auxiliar nas fiscalizações e garantir que a gente tenha um maior efetivo nas ruas, né, garantindo que o comércio ambulante seja combatido de maneira mais eficiente. Não é o comércio em si somente, mas de obstrução das vias, no caso as calçadas, para que eles cumpram a lei e eles querem isso e nós também, certo? Então não somos inimigos, queremos simplesmente o cumprimento da legislação por ambas as partes, tanto da prefeitura quanto por parte dos ambulantes.
Segundo o secretário de Planejamento e Urbanismo de Lajeado, quem descumpre a legislação municipal pode ter a mercadoria apreendida e sofrer consequências. Se a pessoa está no local proibido, a gente para e acaba recolhendo, aí sofre multa caso ele queira recolher esse produto de volta, né, queira pegar, embora o produto tenha que ter procedência, né? Quando o produto não tem procedência, quando o ambulante não consegue comprovar por meio de nota fiscal que ele comprou esse produto de maneira regular, a gente não devolve os produtos. Nessa quinta-feira, na parte da tarde, uma nova reunião está agendada. A ideia é buscar soluções para quem depende do comércio ambulante. Existe uma grande reclamação por parte dos lojistas pelo caso de ser um comércio desleal, né? As pessoas não pagam aluguel, os produtos muitas vezes não têm uma origem declarada, então tem uma questão bem cuidadosa, ali a gente tem que ver se não tem outras coisas por trás disso, e sem contar na questão da cidade, né? Nossa cidade tem que estar adequada para o tráfego das pessoas nas calçadas, então é muito complicado quando tem essas barreiras artificiais aí por causa dos ambulantes parados. A 6ª edição do Startup Week no Lajeado aconteceu durante o último final de semana aqui na Univates. Evento que busca aproximar pessoas para desenvolver ideias e também negócios, além de formar uma rede de colaboração, inovação e empreendedorismo. Desenvolver ideias inovadoras, criar e tirar um projeto do papel, tudo isso em 3 dias. Este ano, o projeto do Startup Weekend foram voltados à área de alimentos. E a gente sabendo do potencial da região no setor de alimentos, e a gente tentando dar uma diversificada no nosso público também, por que não trazer essa vertical, que inclusive é a primeira vez que está rodando aqui no Rio Grande do Sul, nunca teve um Startup Weekend Food Tech aqui, e no Brasil é apenas a 2ª edição, então nós estamos sendo um dos pioneiros nessa área e está sendo muito legal. Evento que reuniu pessoas de diversas áreas. A gente tem pessoas da área de alimentos, mas também a gente tem pessoas de negócio, a gente tem pessoas de tecnologia da informação, de comunicação, da área da saúde também, aqui tem, por exemplo, psicólogos participando. Ele é um evento aberto, claro que as ideias são da área de alimentos, mas a gente sabe que precisa ter todo uma base de várias áreas, né, para conseguir criar um negócio de fato completo, né? Um dos projetos surgiu de um problema dos próprios integrantes, feito para todas as pessoas que gostam de cozinhar ou então que querem aprender novas receitas. Estamos tentando criar uma plataforma onde aquela pessoa que gosta de cozinhar vai ter um suporte para poder desenvolver receitas, porque muitas vezes a gente vai na internet, pega uma receita e a nossa receita não dá certo. Parece tão simples, tu pega uma receita, tu vai seguir, mas daqui a pouco o tempo não foi o suficiente, o meu fogo alto, fogo baixo, né? Então o nosso projeto é justamente o quê? Que as pessoas que têm vontade de fazer uma receita, que elas não consigam, até então não tenham feito, tenham uma assessoria de um chefe de cozinha ou de uma pessoa que saiba cozinhar um pouquinho mais, tem uma plataforma onde consigam se conectar para então trocar essa orientação de como fazer da melhor forma a receita. E para fazer ideias funcionarem, dicas. Mentores que durante todo o processo são as pessoas que têm a missão de instigar os participantes sem dar respostas ou soluções. Todos chegam na sexta-feira com uma ideia, uma solução que na cabeça deles vai revolucionar o mundo. E o nosso primeiro passo é desconstruir isso. É fazer com que eles pensem primeiro no problema. Né? Quem é a pessoa que sofre dessa dor? Qual é o tamanho do mercado que de fato vai ser atendido por essa ideia? E ao longo do final de semana, da jornada, se vai validando esse problema, se desenha uma solução, se valida essa solução, até que eles possam amanhã apresentar o pitch aí para a banca de jurados. Projetos esses que passam por diversas etapas, a chamada Jornada do Herói. Tu vai desde a tua ideia lá do grupo inicial, até tu chegar a desenvolver o projeto propriamente de desenvolver, não, criar a ideia e esse processo se concretizar. Sem passar por sem pular etapas, né? Então as etapas são bem importantes nessa questão da elaboração do projeto, né? Porque tem o passo a passo de como você tira um projeto do papel, né? E eu particularmente achei essa ideia fantástica, essa etapa da validação, porque ali tu vê o nosso projeto, ele começou com uma ideia, talvez uma perspectiva de nicho, assim, né, de público, e a gente viu no meio do caminho que a gente teria que mudar. E agora conferimos a previsão do tempo para amanhã. O sábado deve apresentar temperaturas amenas, onde o sol aparece, mas com nebulosidade variável. Em Lajeado, as marcas ficam entre 10 e 20 graus. Em Arvorezinha, a mínima deve ser de 8 e a máxima de 18. Já em Progresso, as temperaturas variam entre 9 e 19 graus.
E a seguir, atletas da Univates conquistam medalhas na ginástica de trampolim. Com a recepção da Chama Crioula, na sexta-feira da última semana, foi aberto de forma oficial o primeiro acampamento Farroupilha de Lajeado. Uma semana repleta de atrações que reúnem a comunidade para um único objetivo: viver o tradicionalismo. O Parque dos Dique em Lajeado se tornou o ponto de encontro dos gaudérios e dos que buscam conhecer um pouco mais sobre a cultura gaúcha. Na manhã de hoje, durante as danças tradicionais, o CTG Tropilha Farrapa ensinou o passo a passo aos pequenos, mas as atividades não pararam por aí. Nós estamos resgatando as brincadeiras antigas. A bolita de gude, as 5 Marias, jogo da velha, o bilbuquê, que hoje eles não conhecem, eles conhecem só em forma de pet. Trazer um pouco dessa história, que hoje, querendo ou não, eles estão muito envolvidos com a internet, com a televisão, com o computador. Não tem mais a brincadeira de rua do que a gente tinha. Então o objetivo do movimento é fazer isso, é trazer todas essas brincadeiras, essas oficinas, as danças. A questão dos nós de lenço, os meninos também estão passando de como funciona, a pilcha, o que é uma pilcha, porque para essas crianças é muito importante. Eles não veem a gente como tradicionalista, eles veem a gente como gaúcho. Então se perde aquele sentido da questão do tradicionalismo, de cultivar essa tradição. Então a gente faz isso para poder dizer para eles que o CTG não é simplesmente só o cavalo, só o laço, mas tem as danças, tem as brincadeiras. Tudo isso envolve o tradicionalismo e coisas que eles não estudam. Se você pegar na escola, por exemplo, eles estudam a pilcha do gaúcho, mas não estudam realmente o que é uma dança. Então passar isso, passar nas oficinas, é muito gratificante. Em meio aos festejos, encontramos o seu Armando. Professor de acordeon, ele vive o tradicionalismo gaúcho o ano todo. A pilcha e o chimarrão sempre presentes. Sou um gaúcho de nascença, nasci no estado do Rio Grande do Sul, na capital, em Porto Alegre. E moro há 26 anos aqui em Lajeado, com muito orgulho. E sempre honramos a tradição, sempre gostei de andar pilchado, né, do chapéu. Só não uso a faca, quando o cara está pilchado, nem a polícia pode tirar a faca do gaúcho. Eu não uso porque é perigoso se machucar e aconselho ninguém a usar, só usar no dia do churrasco, tá certo? Meu negócio é ensinar então o pessoal a tocar gaita, sou um professor de música, né? Esse mundo aí tá todo meio surtido de muitas coisas que não deveria ter. Era bom se tivesse só isso, as crianças ali eu tô vendo aqui, né? É um prazer muito grande ver se tá passando o tradicionalismo pros meninzinhos aí, pequenininhos aí, né? Entre as novidades está o acampamento Farroupilha. São cerca de 18 ranchos que ocupam o estacionamento do parque. O símbolo de destaque é a bandeira do Rio Grande do Sul, local que une os tradicionalistas para confraternizar e fazer aquele churrasco. Poder mostrar para Lajeado inteiro o quanto isso é maravilhoso, o quanto essa cultura nossa é gigantesca, é maravilhoso, porque não tem palavras para escrever isso. Para nós, como entidade, isso aqui está sendo muito importante, porque é daqui que vai sair daqui a pouco futuros tradicionalistas. É a maneira que a gente tem, e eu acho que a prefeitura está de parabéns pela iniciativa, porque eles estão trazendo todo mundo à entidade. Não é a gente indo à escola. Nós vamos sim visitar algumas escolas, só que o visitar a escola não é a mesma coisa do que tu trazer junto com a gente, para eles ver a nossa convivência. Então estão de parabéns, eu acho que sucesso está garantido. Final de semana agora já foi o exemplo que o parque estava lotado, mesmo com chuva no sábado à noite. Então acho que a expectativa é toda, e ano que vem melhor. No início do mês de setembro, 4 atletas representaram a equipe da Univates Adesva no Campeonato Sul-Americano de Ginástica de Trampolim, lá na Colômbia, e voltaram com medalhas. Saltos e acrobacias, desafio de manter o equilíbrio lá no alto. Foi assim que Isadora conquistou na Colômbia mais uma medalha, dessa vez o sul-americano. A equipe da Univates Adesva foi com 4 atletas para a competição. Era Campeonato Sul-Americano de Ginástica de Trampolim, então reuniu atletas de diversos países da América do Sul e foi do dia 3 a 9 de setembro lá na Colômbia, na cidade de Paipa.
E para melhorar cada vez mais uma rotina de treinos agitada. Então eu treino aqui de segunda a sexta-feira e antes dos campeonatos também a gente treina no sábado, de 2 a 3 horas por dia. Para a Isadora não foi a primeira experiência internacional, mas mesmo assim, oportunidade única de trocar experiências com atletas de outros países. Já participei de 2 mundiais, mas o campeonato sul-americano foi o meu primeiro esse ano, então trazer essa medalha para casa foi muito gratificante, porque eu não esperava um resultado tão bom. É muito bom poder ver outros atletas de outros países saltando para tu poder ter uma noção e poder se inspirar em algumas técnicas deles, é muito legal. Prática na ginástica de trampolim que começou há quase 10 anos. Inspiração de assistir grandes nomes desta modalidade na televisão. Comecei desde meus 8 anos de idade, porque assim, eu era muito animada, muito elétrica, então minha mãe resolveu me botar em algum esporte. E como eu via na TV a Daiane dos Santos e outras meninas fazendo, então eu me interessei pela ginástica e a gente veio aqui procurar. E eu entrei logo também no Minor entrou. Quando começou a ginástica, eu já comecei também. Então eu via as meninas saltando na TV, ficava impressionada e eu também queria fazer aquilo. O último final de semana foi de gincana escolar Univates. Durante 3 dias, estudantes foram desafiados a cumprir tarefas e desvendar enigmas. Competição que integra as comemorações dos 50 anos de ensino superior no Vale do Taquari. Foram 5 escolas, mais de 300 participantes, cerca de 80 tarefas. Um final de semana agitado, de correria, para ver quem finalizava primeiro cada desafio. E agora, esse momento de intensivo está sendo mega puxado, assim, está sendo liberada 4 tarefas por hora, então pra gente é muito difícil mesmo. A gente até separou, tem gente aqui, tem gente no colégio, tem gente dentro da Univates fazendo enigma, tudo assim na corrida. Se para as equipes foi um desafio, para a comissão organizadora também. Pensar em cada detalhe para que todos aproveitem ao máximo a gincana. Então a gente tem pessoal cumprindo várias coisas ao mesmo tempo, então a gente tem que ter CO em vários locais ao mesmo tempo. E eu acho que eu fico aquela pessoa que fica transitando entre todos os lugares ao mesmo tempo. Então eu gostaria de estar em algumas tarefas, acompanhar mais, mas estou só nessa correria, ficando zonzo já. No total, 5 equipes, 4 de Lajeado e 1 de Arroio do Meio. Gosto pela gincana está no sangue dos alunos da Escola Guararapes. Por ser de Arroio do Meio, a nossa é a única equipe de Arroio do Meio que no caso não é de Lajeado, e fica bem difícil pra gente chegar até aqui. E aí sempre tem pouca gente, mas a gente se empenha. E em Arroio do Meio também está acontecendo outras gincanas, então a gente batalha muito e todo mundo faz o possível, mas a gente ama a gincana. Uma maneira de trazer alunos para dentro da Univates, todas as tarefas relacionadas à instituição. A gincana então tem por objetivo, uma dos eventos que a gente está organizando esse ano em relação à comemoração dos 50 anos do ensino superior no Vale do Taquari. Então a gente pensou de que maneira que a gente conseguiria trazer as escolas para dentro da instituição para conhecer um pouco mais detalhadamente toda a nossa infraestrutura, né? Além de que também resgatar a história da Univates, aliada a essa questão de competição, de integração. Mas ao mesmo tempo a gente também não pode deixar as tarefas com aquela cara de trabalho escolar, sabe? Tipo, não, eles vão entrar numa faculdade, então as tarefas não podem ter já esse ar assim de trabalho, coisa chata. Então a gente sempre tem que dar uma agradada neles também, fazer uma coisa um pouco mais divertida, usando o campus da Univates, mas fazendo de um jeito mais gincana, assim, tipo, que eles estão acostumados. E uma dessas tarefas foi o enduro. A noite de sábado para domingo também é hora de ganhar pontos. Eu gosto muito do enduro, eu acho que é sempre uma parte legal da gincana, eu gosto de fazer o enduro, gosto de participar, é atividade que é a madrugada, envolve enigma, eu acho que, tipo, tu tem que ser esperto, tu tem que saber usar o tempo a teu favor, e eu acho que é um desafio grande assim, para as equipes. É a minha parte eu particularmente mais gosto. O jornal de hoje, com as principais notícias da semana, fica por aqui. Nós voltamos segunda-feira com mais notícias. Até lá! Jornal Univates, apoio cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda.